Então, olha eu aqui de novo. Hoje, pro segundo episódio do podcast, eu vejo você. Hoje estamos mais preparados, a coisa vai evoluindo, olha só. Já estamos com um cartãozinho aqui com as perguntas para não ficar no celular, né? Vamos melhorando, ó, uma mesinha com café, com uma aguinha. Novamente estamos aqui no Limão Bergamota, um espaço que a gente já está divulgando bastante desde o primeiro episódio. Um espaço lindo aqui na Zona Sul, muito bacana. Lembrando que o café foi premiado, né, entre os 5 melhores cafeterias de Porto Alegre, né? Voto popular, então o pessoal mesmo votou. O café aqui é maravilhoso. Ó, tá a xicrinha aqui, café espetacular. E hoje a minha convidada é a psicóloga Eliana. Eliana, como é que soleta teu sobrenome? Como é que pronuncia? Mensch. Mensch. Mensch, Eliana Pereira Mensch. Helena Pereira Mensch. Com mais de 30 anos de experiência na área da psicologia, saúde mental, com o que ela chama de acolhimento e muita escuta, né? Que ela fala que a escuta ativa são os focos da Iana. Então, Iana, para começar nosso bate-papo, eu quero que tu te apresente, fale um pouco de ti, e aí depois a gente começa aquele nosso bate-papo mais para te conhecer melhor, fazer aquelas perguntas mais dentro da ideia do podcast. Mas primeiro te apresenta para nós, fala como de ti. Primeiro, muito obrigada, né, por estar que aqui. Eu acho esse trabalho muito importante, né? Poder falar sobre mulheres, sobre pessoas, sobre profissões. Então, é um prazer muito grande estar aqui conversando contigo hoje, um querido, né, nosso amigo. E eu acho que é muito importante a gente poder comunicar. Bom, eu sou Eliana, sou psicóloga, 34 anos, sou casada, tenho filhos, 2 meninos maravilhosos. E nessa minha trajetória, né, de psicologia, todo esse tempo, eu venho, né, desenvolvendo e me capacitando para poder atender, né, essa demanda de situações emocionais e problemas emocionais que a gente enxerga aí no nosso mundo, né. Eu amo meu trabalho, né, sou muito realizada e feliz com o trabalho que eu faço. E tô num momento muito único, né, com outros projetos, com outras vertentes da psicologia. Eu acho que o mundo mudou muito, né, de uns anos para cá, e tô muito ainda entusiasmada em relação ao trabalho e aos projetos que virão pela frente. Tô muito feliz. Coisa boa, né? O bom é a gente ainda tá com tanto tempo de estrada e ainda tá empolgada. Chega um determinado momento que a gente já não sente mais, não vê mais sentido naquilo, é complicado. Sim, eu acho que ainda tô um pouco distante disso, né. Acho que é capaz, acho que falta um tempinho até eu querer parar, né, eu querer deixar de trabalhar ou de continuar esse movimento. Maravilha. Então vamos lá, né? Vamos começar. Agora que tu já te apresentou, a gente sabe quem tu é um pouquinho. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais, te conhecer um pouco melhor, né? Vamos lá. Então vamos lá, né? Eliana, você tem mais, como tu falou, né? Tem mais de 30 anos de experiência dedicados a ajudar outras pessoas a olharem para si mesmas, né? E a organizarem o que que elas entendem, todo esse processo, né? De mais do que ver, entender esse processo de autoentendimento e esse processo todo. Mas quando tu desliga o modo de psicóloga, terapeuta, e olha no espelho hoje, você vê a profissional experiente ou ainda consegue enxergar aquela menina que começou lá nos primeiros anos de trabalho? Sim. Eu acho que eu sou a mistura das 2 coisas, né. Eu acho que a experiência vem com a maturidade, vem com o trabalho, mas a alegria, né, infantil, né, ela permanece. Eu consigo sim enxergar muito de mim, da minha essência ao longo da vida. Eu acho que eu sou uma pessoa que carrego comigo essa coisa do entusiasmo, da disposição, da atividade, e isso é de sempre, né. Então hoje a psicóloga e a pessoa, o ser humano, a Eliana, elas se fundem, elas não se separam mais, né. Porque quando eu tô dentro da clínica, eu também sou a Eliana, o ser humano, que olha para outra pessoa com empatia,
que quer ajudar, né? E também sou psicólogo com olhar, né? Para ter a preocupação de poder entender o que aquela pessoa está vivendo. Então eu não consigo mais separar isso, né? Na minha vida. Eu acho que eu sou a criança e a psicóloga ao mesmo tempo. Uhum. Eu não consigo, até quando a gente tava conversando no outro episódio com a Florinda, de conseguir separar o que é o profissional do ser humano, né? Porque a gente fala muito ali que uma coisa tá sempre mesclada à outra, porque tu não consegue deixar de ser uma pessoa para ser o profissional, claro. Tem sempre uma coisa tá ligada à outra. As questões pessoais, por mais que a gente tenha entender que tem que separar, tipo, muitas vezes nos influencia, né? O acontecimento durante teu dia ali dentro de casa, vai ter que respira, né? Foco lá, né? Bota o foco no lugar certo, mas aquilo ali, de alguma forma, nos afeta, não tem como. Com certeza, mas eu acho que a gente aprende bastante essa dinâmica, né, dentro da profissão, que é conseguir olhar de fora, né? Porque, claro, que como pessoa a gente vive muitas questões pessoais fora, dores, lutos, situações difíceis. E quando tu entra para atender alguém, tu tem que saber fazer essa separação, porque senão tu vai carregar os teus problemas ali para dentro da tua sala o tempo inteiro, né? Então isso a profissão te ensina, ela vai te moldando a fazer essa distinção também e a poder fazer essa separação de uma maneira adequada, né? Mas não quer dizer que o psicólogo não sinta. Assim mesmo. Acho que não. Tá. Aí não daria nem pra dizer que é humano, né? Quase. Tanto é que a gente se emociona com as pessoas, com as suas conquistas, com as suas dores. Então, naquele momento que alguém está ali trazendo um problema, uma dor, algo muito forte, o ser humano tá junto, né? Emocionado, né? Às vezes sentido também, mas tentando manter um olhar que realmente possa ajudar e não atrapalhar o outro. Isso é muito importante. Vamos lá para nossa segunda pergunta. O mundo, né? Teus clientes, principalmente, teus pacientes, te veem como um porto seguro, como uma pessoa que está ali para acolher e muito para escutar, né? Para ouvir todas aquelas questões. Você acha que por ser uma psicóloga, estar ali envolvida, né? As pessoas muitas vezes esquecem que também ali tem uma pessoa que tem suas fragilidades. Não digo só no caso, não os pacientes, porque ali eles estão como. Mas as outras pessoas em geral, por saber que tu é psicóloga, muitas vezes não te veem como uma. Eu não sei se as pessoas não veem como fragilidades, mas eu acho que as pessoas ainda cobram que tu, por ser psicóloga, talvez não devesse estar pensando tal coisa, ou agindo de tal maneira, ou sentindo, né? E isso acontece, né? Às vezes dentro da tua própria intimidade, das pessoas que tu convive, né? Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo essa posição, né? E a saúde mental cada vez mais está mais forte, esse discurso, essa conversa. Então a gente tem falado cada vez mais sobre isso, tem trazido esse tema, e eu tenho a impressão de que as pessoas estão cada vez mais familiarizadas com isso, né? Então, ainda falta muito, ainda precisamos melhorar muito, mas acho que há uma cobrança em alguns momentos, mas não é uma regra, não é algo que é o tempo inteiro, assim. As pessoas querendo. Tu ainda vê, claro, hoje eu acredito que muito menos, né? Que é questão das pessoas já estão bem mais informadas. Mas tu ainda acha que, tu ainda sente isso em alguns momentos de que quando a pessoa fala em terapia e psicólogo é porque a pessoa esse aí tá louco, tá com fora da casa, ou esse tipo de questão ainda, ou. Eu acho que menos, né? Eu acho que cada vez menos, e também a gente tem que entender qual é o ambiente que a gente convive, qual é a nossa bolha, né? Sim. Então, dentro da minha bolha, assim, eu acho que as pessoas já têm um entendimento maior. Mas acontece, né? De tu sugerir ou de tu indicar, às vezes, para alguém das tuas relações, e a pessoa, no primeiro momento, mas eu não tô louca, eu não tô doente, então eu não preciso, Sim. né? Acontece, mas cada vez menos.
cada vez mais pessoas estão buscando a terapia como recurso, né, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. E eu fico muito feliz de ver aí as novas psicólogas que estão vindo, né, atrás de mim, atrás da minha geração de psicólogos, né, e que estão já se posicionando aí cada vez mais e batalhando por esse espaço. Tá, assim, agora parando pra pensar no teu lado pessoa, né? Como tu acha que o mundo hoje te vê fora do trabalho? O mundo me vê. Eu vou te dizer que eu tô numa fase da vida que eu não tô muito preocupada com ver como o mundo tá vivendo, que os bem. Eu acho que por muitos anos, até um determinado momento da vida, nós mulheres somos muito impactadas por algumas pulsões, né? Assim, mais que os homens, isso é natural. E a gente tem muita preocupação de dar conta do recado, de ser eficiente, de ser incrível, tem que ser, né? E chega uma hora da maturidade que tu começa a te desprender disso, né? Então, hoje, eu quero me ver. Eu quero saber como eu me enxergo, né, cada vez mais. E acho que eu tenho uma rede ao meu redor maravilhosa, né? Eu sou uma pessoa privilegiada pelos amigos que tenho, pela família que tenho. Então, eu acho que o mundo me vê ainda muito brigando pelas coisas, né? Ativa nesse sentido. Mas eu te confesso que hoje eu não tô tão preocupada com isso, né? Eu tô mais preocupada em realmente cuidar cada vez mais de mim, né? Envelhecer de uma maneira tranquila e saudável, para que daqui para frente eu me sinta cada vez mais fortalecida. Muito bem. Fé, aí tem situações que a gente ficar se prenhando pelo que o outro, né? Pela visão do outro, acaba nos travando, nos limitando, nos deixando muito estagnado, né? Porque tu fica naquela preocupação da crítica, preocupação da aceitação, do elogio, e isso acaba mais nos afetando do que, na verdade, sendo uma ajuda. Eu acho que o nosso mundo que vive hoje a era do cancelamento, né? Ninguém quer ser cancelado nem rejeitado. Isso é óbvio, né? Eu não sou, não também, como ser humano, não quero que isso aconteça comigo nem com as pessoas que eu amo, né? Mas eu acho que a gente se desprende um pouco mais dessa preocupação. É, importante, né? Entender que vai ter crítica, vai ter cobrança, mas que até que nível aquilo nos afeta, né? Exatamente. Se vai nos afetar demais, aí já é um problema que tem que ser tratado de repente, né? Porque aquilo te influencia mais do que deveria. Acho que é importante ter esse cuidado. Vamos lá. Hoje, excepcionalmente, eu uso muito pouco branco, mas hoje, excepcionalmente, eu estou de branco. Estamos de branco, eu tô Estamos de branco por um motivo muito especial, né? Gente, por causa do janeiro, janeiro branco. Então, vamos lá. O janeiro branco ele nos convida, né, a olhar para aquilo que não aparece no espelho, que é a questão da saúde mental, né? Aí tu passou anos ensinando as pessoas a acolherem o que sentem, né, a entender o que está sentindo. E pensando na tua jornada, que parte da tua saúde mental, da tua vulnerabilidade como mulher, ninguém vê por trás da tua postura profissional, mas que você sente que o mundo deveria enxergar para entender quem tu é de verdade. eu não sei até que ponto o mundo precisa enxergar, né? Eu acho que cada um com a sua trajetória, mas assim, com certeza ao longo da minha trajetória eu vivi momentos de vulnerabilidade, né? Momentos difíceis, de perdas, de sofrimento, de doença, né? Tive o câncer de mama, eu já perdi pessoas que eu amo profundamente. E sempre nesses momentos, quando eu entendi que eu precisava de ajuda, eu recorri à ajuda, né? Então, até porque isso faz parte da nossa formação, né? Assim, Fazer terapia e todos esses processos. Então, eu não me escondo atrás da minha fragilidade, né? Às vezes, as pessoas que eu atendo há muito tempo
de alguma maneira, elas acabam sabendo um pouco da tua história, Uhum. né? Hoje, o psicólogo, ele esbarra com o paciente no supermercado, no evento, e a gente acaba vivendo em comunidade. Então, as pessoas também, de alguma maneira, acabam participando um pouco da tua vida, né? E eu acho que nós somos exemplos também, exemplos de ser humano, exemplos de jornada, e de como que nós nos recuperamos, né? Porque às vezes tu tá vivendo uma situação que daqui a pouco o teu paciente está vivendo também, né? A pessoa que tu tá ali atendendo. E existe uma empatia em tu perceber que o teu profissional, a pessoa que tu escolheu, ela consegue entender a tua dor. Sim. Então eu acho que assim, eu não me escondo, eu sou o que ele sou, né? E desde muito cedo eu já fugi um pouquinho do padrão do psicólogo ortodoxo, aquele que só escuta, que não interage tanto e que não é tão intervencionista. E desde muito cedo eu já tinha uma postura muito ativa dentro do consultório e dos atendimentos. Então, eu acho que as pessoas. Eu sou muito transparente, assim, eu não sou muito de me esconder, né? Uhum. Então, eu acho que a minha fragilidade, quando ela existe, ela tá ali, né? As pessoas veem e eu tento lidar com ela da melhor maneira possível. Sim. Até tu comentou de quando tem uma fragilidade, tá em um processo teu, muitas vezes. Eu não sei se ainda tem a questão do teu paciente não perceber que o psicólogo também precisa do psicólogo, né? Tem essa questão de Uhum. passar por esse processo tanto quanto ele tá ali mesmo. Muitas vezes eu acho que o psicólogo não. O psicólogo ele se autotrata, né? Eu acho que as pessoas têm esse Não, eu pensamento. acho que dentro da população que eu atendo, assim, das pessoas que eu atendo, elas têm um esclarecimento sobre isso, né? E muitas vezes, ao longo desses anos, as pessoas me questionavam, né? Se eu fazia terapia, Sim, né? exato. Se eu fazia treinamentos, cursos, enfim. Eu acho que é importante, às vezes, para a pessoa também saber que tu tá te cuidando acima de tudo, né? E uma coisa que eu tento ser dentro do consultório é o máximo de coerente possível que eu consigo ser na vida. Então, aquilo que eu digo para uma pessoa dentro do consultório, eu exerço comigo, né? Eu não faço diferente daquilo que eu digo. Então, sim, eu trago os exemplos da minha vida, às vezes, das situações que eu já vivi, de situações de pessoas próximas ou de outros pacientes, como exemplo também, para que as pessoas possam entender que somos humanos e que precisamos, né, de recursos e de ajuda e que tá tudo certo. Isso é importante demais, né? Aproveitando que a gente entrou no tema Janeiro Branco, eu queria que falasse um pouco mais, explicasse mais o que é o Janeiro Branco. Muita gente estava assistindo, não tem ideia menor que é. Agora entendeu mais ou menos o que é relacionado ao movimento sobre a saúde mental, mas não tem um entendimento. Por que é janeiro, por que é branco, enfim, queria que tu falasse mais O sobre isso. mês de janeiro foi escolhido por se tratar do primeiro mês do ano, por ser simbolicamente representado como uma página em branco do nosso ano que vem pela frente, né? Sim. Então, o janeiro branco representa essa discussão sobre a saúde mental, sobre a importância da saúde mental, né? Que é uma discussão que cada vez está mais forte, mais evidente essa necessidade. A gente vê aí, né, nos altíssimos índices de depressão e ansiedade que o nosso país tem, né? No altíssimo índice de feminicídio que o nosso país tem. E isso fala, né, do quanto as pessoas estão transtornadas, né, perturbadas muitas vezes, precisando realmente de entender que tem coisas que nós não que é inaceitável, que podem ser tratadas, que podem ser melhoradas, né? Então, ainda hoje eu vejo quando a gente fala um assunto básico muitas vezes, né, no Instagram ou numa palestra, as pessoas ainda entendem, nossa, mas eu sinto isso. E eu não sabia que isso poderia estar ligado a tal coisa. Então, a importância da informação, né? Pode ser uma informação básica, pode ser uma informação mais complexa, mas como é importante nós falarmos sobre a saúde mental, sobre o que é esperado, sobre o que é
normal, não o normal, né? Mas o que é considerado, né, saudável, o que é considerado patológico, Sim. né? Então, ainda a gente, por exemplo, eu que trabalho com muitas mulheres também, né, na grande maioria, mulheres que vivem relações extremamente abusivas, agressivas, e não identificam isso. Não percebe. Vão identificar ao longo do processo de tratamento. Então, assim, quando a gente começa a comunicar, e o janeiro traz esse convite à comunicação, né? Às vezes, tu alerta ali uma pessoa que está do outro lado, que nunca tinha ouvido falar dessa forma, né? Então, essa é a intenção, é a gente falar cada vez mais para poder despertar nas pessoas essa capacidade de identificar. Poxa, eu tô sentindo isso, talvez isso seja algo que eu preciso tratar, que eu preciso olhar com mais, né, mais afinco, assim. Acho que isso é sempre importante. Aquilo pode ser algo mais grave. Tava agora, final do ano passado, tava lendo uma notícia da BBC falando, saiu um livro de um autor agora, acho que britânico, que falando que a gente vive a era da depressão, né? Então, assim, muito também em função de rede social, de tu ver coisas, na verdade, muitas vezes não são verdade ali, onde são vidas perfeitas, e tu olha pra tua vida e diz, pô, eu não tenho isso aqui. Então, Era da comparação, né? exato. E a pessoa olha a rede social e se compara o tempo todo. E parece que o que a gente tem nunca é suficiente, né? Sempre a grama do vizinho é mais verde. E aí a rede social mostra isso, né? A grama do vizinho sempre é mais bonita, mais interessante, a vida é muito melhor. Eu acho que o ser humano ele tem uma insatisfação, né, muito grande o tempo inteiro. E, e a gente precisa olhar para isso e acalmar isso também dentro de si. O índice de ansiedade, de depressão, são absurdos, assim, né? Cada vez mais. E eu acho que é nosso papel como profissionais, como agentes de comunicação também, alertar sobre isso, cada vez mais. É muito importante. A gente muitas vezes cuida do físico, né? Da saúde física, e esquece da saúde psicológica, mental, emocional, que também tem que ter esse cuidado, né? Esse olhar. Com certeza. Então vamos lá, para nossa última pergunta. Tu é um especialista na escutativa, como tu fala ali, tá até o teu Instagram, né? Frisa bem a questão da escutativa. Como tu falou, tu gosta de interagir mais, né? Geralmente os psicólogos que eu ia, a pessoa só te ouvia, me ouvia, eu falava, achava que tava falando com a parede, porque eu não recebia nada do outro, tá? Tô aqui pra quê? E aí, embora, eu nunca mais voltava, mas vamos lá. Então tem muito essa da questão da escutativa, né? Em fazer o outro se sentir ouvido. Mas em que momento da tua vida os papéis se invertem, tá? Quando que foi que tu sentiu que alguém realmente parou, te olhou nos olhos e começou a enxergar a Eliana de verdade? Digo na vida como um todo, ou até quando tu tá na questão do teu momento como paciente também, né? Sim. Eu acho que existiram momentos muito pontuais em relação a isso, aonde eu precisei, né, buscar essa ajuda. E, e eu acho que a gente tá sempre querendo melhorar, né? Tá sempre querendo buscar. Mas assim, eu me sinto vista na minha vida, né? Eu me sinto respeitada, eu me sinto admirada, eu me sinto amada, né? Mas como eu te disse lá na primeira pergunta, talvez hoje essa não seja mais a minha maior preocupação, né? Eu acho que eu construí uma caminhada, eu construí ligações muito profundas e importantes, e eu me sinto sólida nesse sentido, né? Agora, com certeza, eu acho que existem traumas que a gente vive ao longo da vida, e uma perda pode ser um trauma, uma doença pode ser um trauma, né? Uma situação em que a gente tem que ter a clareza, né, de entender, bom, isto aqui eu preciso de uma ajuda específica, eu preciso olhar para isso com outro olhar, então eu preciso de ajuda. E aí tu tem que ter essa capacidade de dizer, não, aqui eu preciso de ajuda. Toda a minha bagagem, todo o meu conhecimento, sozinho aqui não é suficiente. Então eu já fiz isso, né, algumas vezes. E
E acho que é muito importante, né? Sou fã de terapia, adoro, né? E acho que é um processo, assim, de muito crescimento. Mas... E se tu pudesse dar uma sugestão para quem tá pensando em aí não tem ideia assim, será que procurar um psicólogo faz sentido para mim hoje ou não? Fazer uma terapia, procurar alguém para ter esse momento de escuta, de troca. O que tu daria de sugestão ou diria para a pessoa assim, uma dica para te pensar se isso faz sentido ou não, para te pelo menos procurar e ver se aquilo para ti faz sentido, né? Eu acho que existem coisas que são distintas assim. Uma coisa é uma pessoa que quer autoconhecimento, quer se conhecer melhor, quer se desenvolver, está aberta para isso, né? Eu acho que a terapia, os processos terapêuticos, independente da técnica, né? Tu falou da escuta ali, de minhas experiências só escutavam. Isso depende da técnica e da abordagem que o terapeuta usa, né? Mas independente disso, eu acho que a terapia sempre vai ser um caminho de autoconhecimento, certo? Agora, uma coisa é uma pessoa que está em sofrimento. Então, ali é um ponto em que a gente precisa estar muito atenta. Porque se a pessoa está em sofrimento, ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda terapêutica, médica ou psiquiátrica, dependendo do que ela está vivendo. Então, são caminhos que a gente pode percorrer, dependendo do momento e da situação de cada um, mas eu acho que a gente precisa estar muito atento ao nosso nível de sofrimento. Quando eu estou em sofrimento, eu preciso buscar ajuda, né? Quando eu estou querendo me desenvolver, eu tenho 1000 maneiras de me desenvolver, inclusive uma terapia, né? Com um profissional, né, que vai te ajudar nessa caminhada. Muito bem. Então, Eliana, queria te agradecer muito por aceitar o convite, por ter topado estar aqui num domingo, né? Deixando de estar fazendo 1000 coisas Prazer. para estar aqui conversando comigo. Espero que tenha gostado. Agora depois a gente vai fazer aquelas fotinhas do final aqui, então As partidas que a gente adora. já tô pensando em algumas ideias pra gente fazer isso. E muito, 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 muito obrigado, te amo de coração, tá? E como diz o podcast, eu vejo você. Eu vejo você também, querido, maravilhoso. Obrigada. Adorei, né? Valeu. Obrigadão. Então tá. E lembrando, né? Não aconteceu na semana passada, na semana passada não, no episódio anterior eu esqueci de falar. Vou lembrar agora e começar a lembrar nos próximos episódios. Quem gostou, curte, dá estrelinha aí no Spotify, compartilha com quem tu gosta. Dá uma ajuda lá, segue o canal, curte no Spotify, segue no Spotify, segue no YouTube lá. A gente agradece muito pela participação, pela ajuda aí. E mais uma vez, muito obrigado e até o terceiro episódio do podcast, se Deus quiser. Beijo.